Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estão vendo esse vídeo, né? E espero que todos vocês o vejam com muita atenção, já que ele é feito com muito carinho para vocês, dando aí a vocês o máximo de informações, tá? Esse vídeo ele tem este objetivo de passar as informações do momento. Então, em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês o porquê que nós ficamos exatamente 35 dias sem passar um vídeo informativo como este. É porque nós nos pautamos em informações oficiais. E, infelizmente, faz algum tempo que a Secretaria da Educação não nos passa essas informações com caráter oficial. Lembrando que o caráter oficial da informação, ela deve vir através de decreto, através de resolução. E a partir daí, a gente, como instituição escolar, podemos tomar as nossas atitudes, não é mesmo? Então, nós estamos vivendo neste momento uma lacuna no que diz respeito a estas informações. Não podendo mais esperar pela oficialização destas informações, sabendo que na semana passada, deixa eu colocar de maneira oficial o dia, que eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas no último dia 7 de agosto, o nosso então governador João Dória, juntamente com o secretário de Educação, o nosso então professor Rocieli, eles deram declarações oficiais. A declaração foi oficial, já que foi em rede pública, rede nacional, né? Todos viram aquilo. Sobre retomada de aulas presenciais, e disseram que após aquele anúncio iriam colocar aquilo em forma de resolução. Eu aguardei até hoje, exatamente uma semana, sair uma resolução para que eu pudesse me posicionar oficialmente diante da nossa comunidade escolar, até para que pudesse colocar para vocês qual era o caminho a ser seguido. Porém, passou mais uma vez uma semana e, pelo menos até agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, não saiu nenhuma resolução. Nós estamos aqui gravando esse vídeo no dia 14 de agosto, às 14 horas e 30 minutos. Não saiu ainda nenhuma resolução. Então, as informações que eu vou passar para vocês são informações que eu posso deduzir de acordo com aquilo que foi anunciado, ok? Muito bem. Então, pessoal, o que nós pensamos, como nós podemos agir até o momento, tá? Então, primeira coisa, cabe aqui nos lembrar que no último vídeo que eu lancei para vocês, foi para falar da possibilidade, eu ainda ressaltei esta palavra, possibilidade de retorno das aulas no início de setembro. No dia 8 de setembro. Como se daria essa possibilidade? Essa possibilidade se daria caso acho que 80% do estado de São Paulo estivesse na fase amarela durante 28 dias, não é mesmo? 28 dias de fase amarela. O que é essa fase amarela? Essa fase amarela ela é um índice calculado aí da Covid-19 dentro do chamado Plano de São Paulo, que vai estar medindo evolução do número de óbitos, evolução do número de casos e também a taxa do número de leitos por 100 mil habitantes de cada cidade, ou de cada região, ok? Muito bem, então de acordo com esta fase, 28 dias da fase amarela, chegando neste momento, as instituições de ensino, a nossa escola particular e pública, dentro da mesma esfera aí,
dentro da mesma regra, poderíamos começar a atender o público de forma presencial, certo? Mas com um percentual de, no máximo, 35%. Muito bem. Isso foi tema da nossa última mensagem, do nosso último vídeo. Pois bem, o que aconteceu depois disso? Depois disso, então, na última semana, no último dia 7, o governador do estado, João Dória, juntamente com Rocieli, o secretário de Educação, foram até lá fazer um anúncio público, dizer o seguinte, que mudaram de ideia, tá certo? Gente, eu não vou entrar aqui no mérito do porquê que mudaram de ideia, se está certo, se está errado. Aí, cada um tenha a opinião e a escola democrática que respeita a opinião de todos, ok? O fato é que aqueles que legislam e aquele que foi eleito para nos representar mudou de ideia. E assim sendo, obrigatoriamente temos que respeitar. Ok. A partir daí, então, todas aquelas regras que se encaixavam para o dia 8 de setembro passaram para outubro. Passaram lá para o dia, deixa eu ver aqui no meu calendário para não errar, lá para o início de outubro. Se não me engano, 7 de outubro, 7 ou 8 de outubro, tá? Não é tão relevante exatamente essa data. Passou para outubro. Porém, agora vem as grandes novidades que deixaram algumas pessoas aí confusas. As regras, elas são quase as mesmas, porém com algumas pequenas novidades que deixaram os pais com a pulga atrás da orelha e do qual eu recebi algumas perguntas. Regra número 1. As escolas da região que atingir a fase amarela por 28 dias, e detalhe, esses 28 dias na nossa região começou a contar no último dia 10. Então coloquem aí no calendário. No último dia 10. Na última segunda-feira. No último dia 10. Passou 28 dias, conseguimos ficar na fase amarela? Então chegou lá no dia 8 de outubro, podemos abrir a escola. Ao abrir a escola, poderemos então atender no máximo 35% dos alunos. No máximo. Isso não quer dizer que necessariamente precisamos atender os 35% dos alunos. Podemos atender 10%. Podemos atender 25%. Podemos atender 5%. Podemos não atender ninguém. Aí que está a questão. E destes 35%, quem será atendido? Até então, em setembro, estava muito claro que algumas séries deveriam ser beneficiadas. Por exemplo, aqueles que estavam terminando os estudos, alunos da terceira série do ensino médio, já que vão estar prestando vestibular. Alguns especialistas diziam que não, deveriam ser as crianças menores, já que os pais estavam indo até o trabalho e não tinham como cuidar destas crianças. Outros especialistas diziam que, pelo contrário, as crianças menores não conseguem lidar com o distanciamento, então essas não poderiam voltar. Ou seja, me parece até que porque eles não conseguiram chegar num entendimento, assim não conseguiram deixar nada por escrito. E agora, com esta regra, que foi anunciada no último dia 7, eles chegaram à seguinte conclusão: de que as escolas deveriam tomar a atitude de abrir ou não em concordância com os pais, em concordância com a família. Opa! Então, a responsabilidade também passa a ser dos pais. Isso deixou uma grande dúvida para os pais. Se a gente for até a mídia, se a gente for até aos jornais, a gente vai ver muitas pesquisas sendo feitas, muitos relatos de pais, achando alguns correto, isso, e outros incorreto. Aqueles que acham correto, colocam que, sim,
o pai é responsável também, ele anda junto com a escola, é parceiro e deve se responsabilizar assim como a escola. Ok? Aqueles que acham incorreto, colocam que nunca que o pai deve se responsabilizar pela saúde do filho num espaço público. Ok? Mas sim a instituição e / Estado, quando a escola for pública. Pois bem, mais uma vez repito para vocês, não estou aqui para julgar o que é certo ou errado. Estou aqui para, de forma democrática, respeitar a todas as opiniões. Mas o fato é que, no anúncio, foi colocado que as escolas vão ter o dever de ouvir os pais. E aí, então, o secretário foi perguntado, como o pai será ouvido? E a resposta foi que o pai será ouvido através de um questionário, que as escolas deveriam atribuir aos pais um questionário, fazendo perguntas como: você deseja que o seu filho volte à escola ainda este ano? Se a escola abrir, o seu filho voltaria por quantas horas? Você acha que o seu filho deveria ter atividade disso ou daquilo? O seu filho usaria máscara? O seu filho isso, aquilo? Várias perguntas. Bem, o que aconteceu é que esse anúncio foi feito na sexta-feira e na segunda-feira algumas escolas já lançaram um questionário aos pais. Eu sei disso porque alguns pais me ligaram e perguntaram assim: Johnson, eu não quero que meu filho venha à escola. Outros pais me ligaram e disseram assim: Johnson, que dia que eu posso ir levar meu filho à escola? Porque eu quero. Eu perguntei, mas de onde veio essa ideia? Porque o meu amigo tal recebeu da escola X um questionário perguntando. Vocês ainda não me perguntaram nada, mas eu já estou me posicionando. Então, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso? A escola, ela vai fazer esse posicionamento quando for isso de maneira oficial. Esse questionário, ele deve vir, pelo menos uma base dele, de forma oficial, através de uma resolução da Secretaria Estadual de Educação. Entenderam? Então, por favor, claro, logicamente, que todas as decisões tomadas aqui serão em conjunto. E vocês serão não apenas informados, mas serão partícipes destas resoluções, como estão sendo em todas. Tá ok? Logicamente que aquilo que a gente resolve, muitas vezes, não vai satisfazer 100% das pessoas. Nós sabemos disso. E aí vai ter que, em algum momento, imperar aqueles, a resolução que vem concisa e que vem com a sobriedade daquele que toma a decisão pedagógica, já que nós estamos falando de uma instituição de ensino e que tem o seu projeto. Mas mesmo assim, a escola, por obrigação, por ter um projeto democrático, em primeiro lugar, ouve a todos. Pois bem, dito isso, também quero colocar aos senhores, eu fiz uma listinha aqui hoje, porque são muitos os assuntos, e colocar a vocês também, ressaltar mais uma preocupação que vem chegando aqui em minha sala, né? Hoje eu estou gravando aqui da minha sala, em ambiente controlado com distanciamento, tá? Muito bem. E sempre aqui de máscara, tá? Tirei para fazer o vídeo, porque o som já não está muito bom. Imagina com a máscara, já não ia ficar bom, né? Pois bem, pessoal, voltando às aulas, vamos supor que depois que a gente ouviu todos os pais, ouvimos tudo, aconteceu, chegamos à solução que é melhor voltar às aulas. Tem alguns pais que me perguntam o seguinte: mas Johnson, não dá para voltar às aulas daquele jeito que era. Olha, o meu filho naquela sala de aula, com aquela quantidade de alunos, daquele jeito que era a sala, não tem como voltar. Gente,
É óbvio que não tem mesmo. Não dá mais. A pandemia mudou, virou a página. Não só aqui no Coque Jaboticabal, mas em todas as escolas do Brasil. Isso vai ter que se revolucionar. A educação vai ter que se transformar no Brasil. A estrutura do Coque Jaboticabal já está mudando para um atendimento pós-pandemia, voltando amanhã, depois de amanhã, em setembro, em outubro, em dezembro, em 2021 ou 2022, daqui em diante, tá certo? E aí, eu quero deixar vocês despreocupados dizendo o seguinte, olha só, todas as escolas, ao retornarem, obrigatoriamente, ou seja, por lei, deverão seguir protocolos sanitários. E aí, qual é a recomendação? Seguir o protocolo sanitário mais exigente. Olha só que interessante. Como assim, Johnson, o mais exigente? Porque existe o protocolo sanitário do Estado, para a gente aqui, chega o protocolo sanitário do município, chega do Estado, chega o do MEC, e a Pearson, que é aqui, né, o do sistema Coque, também nos manda um protocolo sanitário que é mais exigente do que estes três. Por quê? Porque a Pearson não pode correr o risco que nenhuma de suas escolas sofra qualquer sanção do Estado. Porque as escolas que não cumprirem com esses protocolos sofrerão sanções de diversos tipos. Poderão ser multadas, poderão ser fechadas e assim por diante. Porque com saúde não se brinca, não é mesmo? Então, em relação a isso, por favor, não se preocupem, tá bom? Desculpem o vídeo um pouquinho mais grande, entre aspas, desculpa, um pouquinho maior hoje, mas já está terminando. Só mais algumas informações também importantes. Olha só, pessoal, durante a pandemia surgiram novas necessidades, é óbvio, né? Então, e surgiram algumas defasagens. Né? Algumas relações que nós tínhamos, que fazíamos até de maneira muito fácil, acabou aí ruindo, acabou surgindo aí algumas dificuldades. E a principal delas, muitas vezes, foi aquele comunicado que nós tínhamos como rotina das tarefas. Em relação às tarefas do 6º ao 9º ano, nós tínhamos a aplicabilidade da Agenda Teams, que logo no início da pandemia, nós tivemos muitas falhas na Agenda Teams, né? Agenda Teams ou Agenda Edu, a mesma coisa, tá bom? A ferramenta é a mesma. Alguns conhecem por Agenda Teams, outros por Agenda Edu. Nós tivemos muitas falhas nessa ferramenta e resolvemos, por bem, descontinuá-la, tá? O que aconteceu? A ferramenta melhorou, resolveu as falhas e nós vamos reaproveitá-la agora a partir de segunda-feira, ou melhor dizendo, a partir do dia... deixa eu voltar aqui meu calendário para agosto, a partir do dia 17 agora, segunda-feira, 17 de agosto. Por quê? Porque os pais estão sentindo mais do que nunca a necessidade de acompanhar os filhos no seu conteúdo, principalmente do 6º ao 9º, né? Porque o aluno da primeira, segunda e terceira série do ensino médio já é um aluno um pouco mais maduro e ele já sabe que muito da escola depende dele. O aluno até o 5º ano já é um aluno mais dependente do pai. E o aluno do 6º ao 9º é aquele que está no meio termo, né? E muitas vezes, é o pai aqui me diz isso, é aquele que muitas vezes ele quer fazer sozinho e acaba se perdendo. Então o pai ele precisa de estar mais em cima, ele sente isso. Então, vejamos, a partir de segunda-feira, sempre, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 15 horas, o pai, no celular ou através do computador, pode voltar a consultar a Agenda Edu. E lá ele vai observar aquilo que foi dado, então, no dia, tá certo? E quais as tarefas do dia.
voltamos com a Agenda Edu. Você já sabe consultar a Agenda Edu, mas caso tenha esquecido, ou caso não saiba, tá? Ou porque alguns pais nunca tiveram a necessidade. E caso tenha agora, o que vai fazer? Vai mandar um WhatsApp no celular do COC. Essa ferramenta a gente já está usando bastante desde o início da pandemia. E lá no celular do COC, você vai mandar uma mensagem assim: Camila, me ajuda com a Agenda Edu? Aí a Camila vai pôr o login lá para você, o link de acesso, seu login e senha. Ponto. Aí você vai me perguntar assim: Johnson, qual é o login e senha? É o mesmo do Portal COC. Inclusive, o seu filho tem o login e senha do Portal COC, porque ele se utilizou para fazer o último simulado. Ele se utilizou para entrar no portal, tá? Então a Agenda Edu é uma grande ferramenta para a gente. Mas atenção, sempre após as 15 horas. Por quê? Porque as aulas se encerram meio-dia e 45, até as 14 horas os professores enviam para a Camila aquilo que foi dado no dia. E a Camila, juntamente aqui com a equipe, abastece a Agenda Edu. E aí, a partir das 15, você olha a Agenda Edu, tá ok? Mais um recadinho. Os professores estão finalizando mais uma etapa do material didático e agora esse recado é para o 6º ano até o cursinho, tá certo? E aí eu vou dar esse recado na sala de aula também, tá? Podem vir buscar material a partir de segunda-feira, tá bom? Já está separadinho aqui. Por favor, venham sempre das 9 ao meio-dia e das 14 às 16. Não precisa correr, não precisa vir todo mundo junto. E é bom que não venha todo mundo junto, tá bom? Por quê? Para não ocasionar aquela aglomeração, tá bom? Veja, do 6º ao 9º, da primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio, pouquíssimos professores já terminaram até o último livro. Pouquíssimos. Se não me engano, do 6º ao 9º, Ciências Sociais foi o primeiro que terminou, Português começa a terminar no ensino médio, tá certo? Porque este é o momento de término mesmo. Mas vai mais 1 ou 2 semanas para terminar. Então pode vir com calma. Muitas vezes o filho é ansioso a pegar um material novo, isso é comum, né? Eles querem ver a novidade, nossos alunos gostam de estudar, mas caso você não esteja com tempo agora, não precisa de entrar nessa ansiedade, pode arrumar um tempo com tranquilidade aí para vir buscar isso daí, tá bom? Muito bem. E, por último, mas não menos importante, eu venho recebendo muitas ligações a respeito do CONCOC, o concurso de bolsas do COC, tá certo? Pessoal, o concurso de bolsas do COC realmente vai ser um grande desafio para nós neste ano, né? Eu acho que não existe momento de assim maior aglomeração, a não ser os nossos grandes eventos, as nossas festas, né? Mas no momento assim de atividade estritamente pedagógica, de aluno pensando em fazer a avaliação, o CONCOC é aquele momento que atrai gente da cidade toda, dentro de uma sala, fazendo uma prova e tudo mais, né? Pois bem, e aí, como é que vai ser o CONCOC ainda, este ano? Vou ser muito sincero para vocês, ainda não sei, tá? Ainda não sabemos. Porém, eu tenho algumas coisas a dizer em relação a isso, tá? Primeira coisa, alunos e pais do COC não serão desassistidos. Essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer. Qualquer coisa relacionada com o COC, vocês do COC, como sempre, e como são nossos parceiros, tá certo? Serão novamente beneficiados. Podem ficar tranquilos em relação a isso. E vocês sabem que eu digo a verdade quando eu estou dizendo isso, pois disse deste mesmo jeito em minha primeira live, na primeira semana de pandemia, quando muitos pais me questionaram sobre a questão financeira, muitos mesmo, certo? Numa live ao vivo, teve aquele monte de mensagem, você que está me ouvindo aí sabe do que eu estou dizendo, aquele monte de mensagem, tá certo? Como é que vai ficar? E aí, Johnson, o que você vai fazer? Isso e aquilo. E a minha resposta para todos foi:
você não vai ficar desassistido. Pode vir aqui conversar comigo. Pode vir aqui. E todos que vieram, ninguém saiu daqui desta escola desassistido. Nós abrimos os braços para todos os nossos parceiros. Vocês não são nossos clientes. Vocês são mais que isso. Vocês são nossos parceiros. Eu acredito que todos os dias nós estamos provando isso. E eu fico muito orgulhoso de falar isso, porque realmente a relação escola e família se faz com parceria. E tem muita escola por aí que só fala isso. E aqui a gente está fazendo isso. Eu realmente acredito nisso. A gente vem recebendo ligações de pais de outras escolas. E pais de outras escolas chegam e falam assim, vocês estão fazendo isso, né? Nós estamos sim, para os nossos pais. E com o Concoque faremos de novo. Tá certo? Então eu estou dizendo de maneira sincera com vocês. Não sei como vou fazer ainda, tá certo? Não sabemos. É um grande desafio. Aí vocês vão falar assim, Johnson, mas tem a prova virtual. Tem a prova virtual. É eu fazer uma prova virtual para na outra semana vir o pai falar aqui, mas fulano de tal, o pai dele fez a prova junto com ele. O outro menino pesquisou lá no livro. O outro, eu sei porque isso já está acontecendo em outros coques do Brasil, tá? Então, assim, eu quero que o negócio seja bem feito e verdadeiro e às claras para todo mundo, como sempre aconteceu aqui. Eu não quero perder isso, entenderam? Mas, já repito, o pai do coque é nosso parceiro e vai estar à frente, certo? Perfeito. Mais uma coisa. Junto com isso, vem todo o processo de matrícula para o outro ano. E já tem pai já arrancando os cabelos. No caso, não sou eu venho perdendo os cabelos naturalmente mesmo, tá? Mas tem pai também perdendo os cabelos como eu que sou pai. Imagina você em meio a uma pandemia e o meu filho vai prestar vestibular esse ano. Graças a Deus que ele é aluno coque. E se é coque jabuticabal, a aprovação é garantida. E assim como todos os alunos da terceira série do ensino médio, a aprovação é garantida, porque se ele não for aprovado, vocês viram que o governo do estado de São Paulo vai dar o 4º ano. Vocês viram que o governo do estado de São Paulo vai oferecer o 4º ano do ensino médio para os seus alunos? Gente, a gente já oferece isso faz tempo. Alunos do terceirão aí, pais do terceirão, se vocês não estão lembrados, lembre-se agora e fiquem tranquilos. Se os seus filhos não entrarem na universidade esse ano, o ano que vem o cursinho é de graça, tá? É de graça, pode ficar tranquilo, tá certo? É de graça. Como foi o ano passado, como foi o ano retrasado, como é sempre aqui para alunos do coque. Aluno do coque aqui em cursinho paga só o valor do material, tá certo? Por quê? Porque o material é diferente de um ano para o outro, tá? Então, não estou perdendo cabelo por causa disso, ainda bem. Pois bem, em relação a essas matrículas, do qual o aluno do terceiro está tranquilo por conta disso, os outros pais podem ficar tranquilos também, pois nós já estamos trabalhando toda uma matrícula de forma diferente. Porque com a pandemia tem que ser diferente. Não tem como, né, gente? Vai ser diferente, tá bom? Então, o meu próximo vídeo, com certeza, vai ser para falar de Concoque e vai ser para falar de matrícula, tá bom? Beleza, pessoal, tá? Desculpa pelo vídeo grande, foi necessário. Mais uma vez, muito obrigado. Quem tiver algum comentário para fazer sobre o vídeo, manda mensagem lá para a Maris. A Maris manda para mim ou manda para mim no meu WhatsApp mesmo direto. Quem não tem pode pedir meu número lá para a Maris também, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau. Ó, até fiquei com a garganta seca.